Shalom, amados, eu sou a pastora Cristiane Braga e eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração. Como vocês estão? Coloque aí para mim o seu nome, que cidade você está, aonde você mora. Coloque aí se você tem um pedido de oração que você deseja que seja apresentado diante de Deus. Coloque o seu pedido, se você quiser mandar pelo Messenger, também eu vou te atender. Então, nosso objetivo é sempre trazer uma palavra de esperança, uma palavra de Deus, para que nosso coração esteja fortalecido. Como é que está o clima aí onde você mora? Vamos conversar um pouquinho até que mais pessoas cheguem aqui a esta live. Então, onde você está? Está frio? Aqui na cidade de Assis, onde eu moro, ontem, hoje, 7 graus, agora está um pouquinho mais quentinho, mas ainda um geladinho aqui, né? Um pouco mais quente do que 7 graus. E aí, onde você mora? Está frio? Está calor? Fala um pouquinho comigo, como é que está você? Como é que estão os seus familiares nessa quarentena? Como é que estão as coisas aí? Conta pra mim. Vamos conversar um pouquinho. Saiba que Deus tem grandes coisas para mover na nossa vida e para colocar no nosso coração as suas vitórias, as suas bênçãos, as suas alegrias. Só Deus pode mover. Tenha esperança no teu coração que todas estas coisas nós venceremos. Tudo isso vai passar e sairemos mais fortes disso tudo, como eu tenho dito, mas também sairemos vitoriosos dessa situação. É difícil, sabemos que muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas perderam um ente querido, e a nossa oração vai para estas pessoas. Sabemos que alguns ainda estão enfermos, contaminados com a Covid, infelizmente, mas também há pessoas com outras enfermidades, outras doenças que estão passando momentos difíceis. Há pessoas também precisando da nossa ajuda. Olha para o teu lado, olha aí para a direita, para a esquerda e vê se alguém perto de você precisa da sua ajuda, precisa do seu apoio, precisa muitas vezes da sua doação. E às vezes nós não percebemos isso, mas há pessoas precisando de cestas básicas. Nós estamos distribuindo cestas básicas para as pessoas que estão nos procurando. Então, se você que mora aqui na cidade de Assis, se você precisa de uma cesta, manda para mim lá no Messenger. Nós vamos te ajudar. Se você precisa de algo que a gente possa estender a mão para te ajudar, cabe a nós. Se você mora em outra cidade, ajude as pessoas, distribua, né, alimentos. Nós também estamos distribuindo, além das cestas, máscaras, e há pessoas que nós também procuramos ajudar com doações, alguns móveis, são coisas que nós recebemos, roupas, nós também procuramos ajudar naquilo que está ao nosso alcance. Então, faça isso, faça o bem, estenda a mão, reparta o que você tem, porque certamente Deus moverá com grande graça. Amém? A palavra de Deus para o nosso coração hoje está no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 do livro de Lucas. Eu quero ler para você. E certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me parte dos bens que eu tenho direito. E ele dividiu-lhe os bens e deu ao seu filho. Vamos pedir para Deus falar conosco? Querido Deus, amado Senhor, Deus poderoso, nós queremos ouvir a Tua palavra e aprender contigo. Senhor Jesus, abre as Escrituras, Espírito Santo, e toque em nós, mova sobre nós o Teu querer, a Tua palavra, a Tua manifestação. Porque eu sei, Deus, que Tu és digno de ser louvado, digno de ser adorado. E o nosso coração, Senhor, está sedento por ouvir a Tua palavra. Então fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém? A
palavra de Deus conta uma parábola, o próprio Senhor Jesus contando uma história, né? Uma história com E, uma história que ele criou para dar um ensinamento preciosíssimo. Então conta a história de um homem, Jesus conta a história de um homem que tinha 2 filhos. O mais novo falou: pai, eu quero parte da minha herança, eu quero, o senhor me dá a minha herança que eu quero aí conhecer o mundo, usando as minhas palavras, daquilo que a palavra de Deus nos mostra nessa história. Então ele pega, o pai entrega a ele a herança dele, parte da herança dele, e ele vai rumo ao mundo, né? E ali ele conhece muitas coisas e ele gasta toda a sua herança. E ele gasta a sua herança de maneira assim, esbanjando a sua herança, a ponto dele chegar numa situação de perder tudo, e ele está ali numa criação de porcos e dando aos porcos o alimento. E ali ele está tão desesperado, tão faminto, que ele fala: eu tenho vontade de comer a comida dos porcos. E ele começa a lembrar: lá na casa do meu pai, os empregados têm do bom e do melhor. Este homem tinha 2 filhos, como eu disse, e como nós lemos nas Escrituras. Tinha o filho mais velho, o primogênito, que tinha direito à herança. Nessa época, na época de Jesus e também do Velho Testamento e no Novo Testamento, o primogênito, ele era aquele que tinha o direito a toda herança, ou pelo menos 70% da herança. Pertencia ao primogênito. Ele ficava no lugar do seu pai, depois que o pai falecia, e ele se tornava o chefe da família, o chefe do clã, ali daquela família. E os filhos mais novos geralmente não tinham direito à herança, ou tinham direito a essa porcentagem pequena da herança. Mas o pai amoroso, o pai misericordioso, o pai que realmente queria o melhor para o seu filho, atende aquele pedido, mas o seu filho gasta tudo, de maneira assim, sem pensar. Ele esbanja mesmo, ele gasta tudo e perde tudo, toda aquela herança. E nesse momento de desespero, ele pensa em voltar, ele pensa em falar com o seu pai. Então vamos ver partes importantes dessa história. Em poucos dias, o filho mais jovem, juntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens com uma vida desordeira. Imagina, né? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a alguns cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam. Nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si: quantos servidores do meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome. Então essa foi a situação deste rapaz. Ele gastou tudo, nenhum homem lhe dava nada. Amados, aqui é claro, a figura deste pai é a figura do nosso Pai Todo-Poderoso. Esse Pai Todo-Poderoso tem para nós heranças na terra. E muitas vezes nós ficamos pedindo: Senhor, Pai, me dá parte da minha herança, me dá minhas bênçãos, me dá minhas vitórias, me dá minhas conquistas. E muitas vezes, quando nós recebemos essas bênçãos, essas vitórias, essas conquistas de Deus, nós simplesmente pegamos tudo isso e vamos embora. Pegamos tudo isso e vamos ao mundo, vamos viver, esbanjar toda essa herança que Deus nos deu. A saúde é uma herança, nosso corpo,
a nossa mente, as nossas emoções, algo material, algo financeiro, também na nossa vida profissional. Tudo isso são heranças. A nossa família é uma herança. Deus tem bênçãos para nós aqui na terra. E quantas vezes nós buscamos a Deus por algo que Ele pode nos dar? Dá-me parte da minha herança. Pai, eu quero minha herança. E quando Deus, com sua graça, com seu amor genuíno, nos concede essa herança, nós desperdiçamos. Nós temos uma vida desordenada, uma vida desordeira, ou seja, uma vida mundana muitas vezes, ou uma vida de acordo com aquilo que eu quero, de acordo com aquilo que eu acho, mas fora dos padrões do Pai, fora da presença do Pai. O Pai era importante para eu receber alguma coisa. Agora que eu recebi alguma coisa do Pai, então eu vou viver aquilo que eu quero. Então esse rapaz representa isso. Essa pessoa representa pessoas dessa natureza, com esse comportamento, a ponto de a gente ficar nesse estado de miséria. E às vezes a miséria, queridos, não é só a falta de comida. Às vezes a miséria é uma miséria de comportamento, uma miséria de exclusão espiritual, exclusão social, emocional e mental. E aqui fala que ele estava passando tanta necessidade, mas nenhuma pessoa ajudou ele. Olha, ele teve tanta necessidade, olha, nenhum homem lhe dava nada, nenhum ser humano estendia a mão para ele. E quantas vezes nós vemos isso? Quantas vezes passamos por isso de ninguém estender as mãos para nós? E aqui ele está dizendo, Jesus está dizendo, nenhum homem, nenhuma pessoa ajudava ele. E ele foi criar porcos. Por que Jesus faz essa referência da criação de porcos? Porque ele foi alimentar porcos. Porque para os judeus, até hoje, os porcos são animais imundos. Então esse trabalho de ir criar porcos era uma condição de inferioridade terrível. E ele, além de cuidar de porcos, que para eles é considerado um animal sujo, imundo, um animal que Deus não permite que seja comido, não é um animal para o alimento, porque é um animal impuro, contaminado, ele sente a vontade de comer a comida desses porcos. Olha a situação degradante que chega esse rapaz na história de Jesus. Olha que situação degradante. É uma situação de caos humano. E muitas vezes nós vemos pessoas assim, nesse tipo de condição. Às vezes nós chegamos nesse tipo de condição degradante, desumano, praticando algo que é impuro, algo que rouba a santidade, algo que nos afasta de Deus, e nós então gastamos aquilo que Deus nos dá, gastamos a nossa saúde, deixamos o nosso caráter ser contaminado, buscamos mais a mão de Deus do que a face de Deus. Buscamos as heranças do nosso Pai para gastar do jeito que a gente quer. Eu tenho uma herança, o meu corpo, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Como é que eu tenho que cuidar do meu corpo? Como é que eu tenho que cuidar das minhas emoções? Como é que eu tenho que cuidar da minha mente? E aquele jovem começa a cair em si, diante do lugar mais baixo que Jesus cita, que era a criação dos porcos, que era alimentar os porcos naquela época. Então muitas vezes nós temos o que? Medo de voltar. Então a palavra de hoje para nós, que Deus ministrou ao meu coração, é o tempo de voltar. Medo de voltar no tempo que se precisa voltar.
Medo de voltar no tempo que precisamos voltar. Voltar para quem? Para o Pai. Na casa do meu Pai, os empregados têm pão à vontade, comem à vontade, têm do bom e do melhor, e eu aqui perecendo. Ele caiu em si. Quantas vezes, amados, nós vemos pessoas em condições degradantes, mas ainda não caíram em si. Quantas pessoas acham que ainda servem a Deus, que ainda podem chamar a Deus de Pai, mas estão na sua condição degradante, em pecado, em uma situação que se afastaram de Deus, se afastaram da casa do Pai, da igreja, se afastaram da presença de Deus, do mover de Deus, do Espírito Santo. E ele começa a pensar, ele cai em si, olha, e ele caindo em si, disse Jesus: quantos servidores ou empregados do meu Pai têm pão suficiente de sobra e eu aqui pereço fome? Só na casa do nosso Pai, do Deus Todo-Poderoso, na presença dEle, sendo guardado por Ele, nós temos o pão nosso de cada dia. Então é tempo de voltar. Ele ficou com medo de voltar para a presença do Pai, para a casa do Pai, para debaixo do telhado do seu Pai. Sabe, amados, quando Jesus faz essa citação, há algo que todos ali conheciam. Então, segundo os estudiosos, os sábios, para um filho pedir a herança do seu pai, ele tinha que fazer algo terrível. Isso mesmo. Porque a herança você só recebe se o pai morrer. Não é verdade? Então é repartido a herança. Mas ele teve que fazer algo que era daquela época. Ele tinha que pegar o pai, ir até o sumo sacerdote e colocar ali diante do sumo sacerdote e dizer assim: eu declaro que o meu pai está morto, para que eu possa receber a herança do pai. E naquele momento ele fazia essa declaração diante do sumo sacerdote. Ele declarava que o pai estava morto e o pai do lado dele. Então ele sabia o quão terrível era o que ele tinha feito. Só que ele caiu em si quando ele tinha perdido tudo. Quando ele tinha esbanjado tudo. Então, amados, nós precisamos tomar muito cuidado para não esbanjar o que Deus tem nos dado. A nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, a nossa profissão, as nossas finanças, o nosso caráter, tudo o que envolve a nossa vida. Porque muitas vezes nós declaramos o nosso pai morto. Ah, Deus está morto. O pai está morto. Dá minha herança e ó, dá minha bênção e ó, dá minha cura e ó. Eu já vi tantas pessoas sendo curadas, libertas, restauradas. Eu já vi pessoas se levantando do leito de morte. Eu já vi pessoas voltando à vida. E não ficou na presença do Pai. Não ficou na casa do Pai. Eu vi muitas pessoas que pecaram e se reconciliaram com o Pai. Mas há pessoas que pecaram e não têm intenção de se reconciliar com o seu Pai. Mas há um momento que nós precisamos cair em nós. Eu preciso cair em mim mesmo. Você precisa cair em si. Para então observar que na casa do Pai é o melhor lugar para estar. E que o Pai não está morto. O Pai está vivo. E Ele perdoa os nossos pecados. Então, se eu esbanjei alguma coisa, se eu vivi de maneira errada, eu tenho que me consertar e não tenho que ter medo para voltar para a casa do Pai. Porque na casa do Pai tem o melhor, não falta pão.
Não falta pão, como o rei Davi disse, eu já fui novo, agora sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. Então nós precisamos deixar que o Senhor trate conosco, nos justifique, para então eu ter isso na minha vida, ser justa e não mendigar o pão, não faltar o pão na minha mesa, não faltar o suprimento na minha casa, não faltar a porta aberta do emprego. Há momentos de dificuldade passamos, todos passamos. Há momentos que a porta se fecha, sim. Há momentos que vem a dor. Há momentos que parece que o pão não vai chegar, mas o Senhor cuida dos seus. Ele cuida dos seus se eu estiver guardada debaixo do seu telhado, da sua proteção, das suas asas, das suas mãos. Então aquele rapaz sabia que o que ele tinha feito era grave. Ele tinha declarado que o pai estava morto, era assim naquela época. E aí então ele começa a dizer, levantar-me-ei e irei para o meu pai. Ele direi, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Olha isso, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus servidores. Ele então começa no seu coração a preparar a sua volta. Será que ele tinha medo de voltar? Será que o pai iria recebê-lo bem? Será que o seu irmão mais velho iria recebê-lo? Será que a aldeia que ele morava, a cidade ali que ele morava, iriam recebê-lo? Já que ele tinha declarado o pai morto? Segundo os estudiosos, era assim que era feito naquela época. Será? Mas ele começou a planejar a sua volta. Eu direi, pai, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu e perante ti. Ele estava o quê? Preparando a sua confissão. Amados, não importa o que a gente faça, se é algo pequeno, grande, não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão, como diz aquela canção de criança. Não existe mesmo. O pecado da mentira, o pecado da prostituição tem o mesmo peso. Então ele estava aqui planejando ali, preparando a sua confissão. Quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Quando nós voltamos para Deus, nos voltamos para Deus, nos convertemos ao Senhor Jesus e confessamos os nossos pecados, Ele nos purifica de todo pecado, como diz as Escrituras. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando nós pedimos para o Senhor escrever o nosso nome no livro da vida, Ele vem e escreve, e Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa sorte, Ele transforma toda a situação que possa vir contra nós. O Senhor hoje está esperando a minha volta, a sua volta. Não tenha medo de voltar se você está afastado. Não tenha medo de se converter, de mudar a tua direção e se voltar a Deus. Isso significa conversão. Aquele rapaz representa alguém que se afastou de Deus. Ele representa alguém que esbanjou toda a herança que Deus deu. Sim. Mas muitas vezes nós esbanjamos tudo aquilo que Deus nos dá. Esbanjamos o nosso tempo com aquilo que não é bom e que não é de Deus. Esbanjamos a nossa vida, esbanjamos a nossa família. Agimos de maneira desordenada. Mas aquele rapaz começou o quê? Ele voltar e preparar a sua confissão. Então não tenha medo de voltar na hora que precisa voltar. Não tenha medo de voltar-se a Deus, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. Não tenha medo de confessar os seus pecados. Ele ouve você. Você é importante, você é especial. Na casa do Pai há um pão. Na casa do Pai há provisão. Na casa do Pai há perdão. Na casa do Pai há reconciliação.
Ele está esperando você. A palavra de Deus tem algo precioso. Veja ainda o versículo 20. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu. O pai está te vendo agora. O pai está vendo você. Oh, aleluia. Ele está te vendo. No momento em que a gente volta para Ele, se volta para Ele, né? Se volta para Ele e volta para Ele. De longe Ele está vendo. Lá do seu trono Ele se inclina para olhar para você, para mim, para nós. De longe Ele está te vendo. Mas Ele não fica longe. Olha aqui, Ele não fica longe. Seu pai o viu e teve compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Uau! É isso que o papai faz. Ele te vê e ele vai e te abraça. E ele te beija. É isso que o papai faz, o Pai Todo-Poderoso faz. Sabe por que o pai fez isso? Naquela época, segundo os sábios, segundo os estudiosos, um filho que declarasse o seu pai morto, se ele voltasse para a casa do pai, na sua aldeia, na sua cidade, que às vezes eram aldeias, lugares pequenos, cidades pequenas ou até mesmo cidade grande, quando alguém da cidade visse esse rapaz chegando, visse esse filho ingrato voltando, todos eles pegavam pedras, vasos de barro e faziam filas, corredores. E eles ficavam observando a reação do pai. Se o pai virasse as costas, indicava que aquele pai estava declarando que aquele filho estava morto para ele. Então as pessoas da cidade apedrejavam aquele rapaz, aquele filho, até a morte. Essa era a tradição daquela época, era assim que era feito naquela época, segundo os estudiosos. Agora você entende e fica imaginando comigo aquele pai todo dia olhando do seu portão, aquele pai todo dia olhando a rua da sua casa, com o coração esperançoso de ver o seu filho. E quando ele vê seu filho, ele corre, abraça e beija seu filho, porque ele não declarou o filho morto. É isso que Deus faz conosco. É isso que nosso Pai Todo-Poderoso faz conosco. Ele não vira as costas para nós. Ele não nos declara mortos. Mas Ele vem até nós e nos abraça com o seu amor. Nos beija com o seu amor. E restitui a nós. E sabe o que acontece? Esse Pai ainda nos dá o direito à herança. Mesmo que eu tenha esbanjado muita coisa que Ele já me deu. Mas esse Pai me coloca novamente no seu testamento. E me dá o direito à herança. A heranças aqui na terra, coisas que eu posso viver aqui na terra. E a herança da vida eterna, através do seu Filho Jesus. Aquele pai tinha um outro filho também. E esse outro filho gostou muito que o irmão voltou. E eu falo que são irmãos que muitas vezes apontam o dedo para um outro irmão que está afastado, que julga, que fala mal.
Mas cada um, infelizmente, tem a sua fraqueza. Cabe a nós ajudar. Cabe a nós orientar. Chamar a atenção, muitas vezes, dar uma puxada de orelha é bom. Mas em amor, para que essa alma não se perca. E a palavra de Deus diz que esse pai fez mais ainda. Beijou, abraçou. E ele diz, e o filho ainda diz: pai, eu pequei contra o céu, à tua vista, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Confissão. A confissão do pecado, a confissão daquilo que magoou o coração de Deus, que nos afastou de Deus, que tudo que nos afasta de Deus é pecado. Ele confessa, e o poder da confissão do pecado traz a libertação de algemas, de maldições, de espíritos malignos. A confissão nos dá o direito à herança novamente. E olha aí, oh aleluia, olha o que o pai faz. Mas o pai disse aos seus servos: traz a melhor veste. Amados, o filho que volta para o pai, ou que se volta ao pai, ele recebe do pai a melhor veste, a veste de filho, filha de Deus. As vestes daqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. As vestes são limpas pelo sangue do Cordeiro e se tornam brancas, brancas, como a palavra de Deus fala, alva mais que a neve, branqueadas do sangue do Cordeiro, vestes de quem está salvo em Cristo Jesus, quem tem um Pai amoroso. Mas ele não para aí. Naquele momento, aquelas vestes de mendigo, porque ele estava assim, imagina, ele perdeu tudo, criando, ali alimentando porcos, imagina a condição da roupa que ele estava. Então Deus tira todas as vestes ruins da nossa vida, vestes de pecado, de mendicância, vestes ruins, e nos dá as vestes celestiais. Põe-lhe um anel em sua mão. Amados, o anel dado pelo Pai é o anel de autoridade. O filho que tem um anel na mão, em outra tradução fala assim, um sinete, é um anel com selo. Aquele anel que a pessoa sela, que antigamente era assim, que era selado. Colocava-se uma carta, fazia assim, os papiros, os rolos, os pergaminhos, e ali com a cera pegava aquele anel que tinha o sinete, ou seja, era o símbolo da família, o brasão da família, punha-se ali a cera e então selava o anel. E somente o filho que tinha o anel poderia falar no nome do seu pai. Então Deus coloca em nós um anel de autoridade, para falarmos com autoridade o nome dele. Então Deus coloca em nós este anel. Ele é um Deus poderoso, e ainda mais, ele pede mais alguma coisa aqui: e calçados em seus pés. Ele estava descalço. Somente escravos andavam descalços naquela época. Os filhos tinham sandálias, os sapatos da época, né? Sandálias nos seus pés. Os escravos andam descalços, os filhos têm a sandália. O que você deseja? Está calçado ou descalço? As sandálias de filho ou viver descalço como escravo? Nós precisamos observar a importância de tudo isso. Deus, ele nos ama.
quando nós estamos voltando para Ele, quando nós estamos buscando a Ele, Ele se volta e Ele vem, Ele nos abraça, Ele nos coloca de novo no direito à herança, Ele coloca em nós vestes preciosas, Ele nos dá um anel de autoridade, Ele coloca sandálias nos nossos pés e tira de nós toda a escravidão, tudo que nos prende. Então as vestes, o anel e as sandálias representam tudo aquilo que somente os filhos de Deus podem receber. E como é que eu me torno filho de Deus? Quando eu digo, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que me ofenderam. É uma oração tão simples, mas é uma oração que me dá o direito de me tornar filha, o poder de me tornar filha, como diz as Escrituras. O irmão dele estava por ali, mas você acha que acabou? Peraí, não acabou não, vamos lá. Olha ainda, trazei aqui um novilho cevado, matai-o e comamos e alegremos-nos, porque este filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. O que foi dado por esse filho? Uma oferta, um novilho, que é um cordeiro, ou um cordeiro, uma oferta, naquela época que era oferta de resgate pelo filho. E Jesus é o nosso cordeiro, que o Pai Jesus é o cordeiro que o Pai ofereceu para o nosso resgate. Não é maravilhoso isso? Jesus é o nosso cordeiro, o cordeiro que o Pai deu para resgate de cada um de nós, de toda a humanidade. Isso não é maravilhoso? Aí o irmão dele mais velho ficou bravo, né? Mas no fim, o pai conversa com ele, conversa e fala, olha meu filho, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, e aqui fica tudo bem, tudo maravilhoso. E houve festa naquela terra, houve festa naquela casa. Agora imagina o que acontece no céu, quando eu me volto para Deus. Irmãos, amados, queridos, que estão assistindo essa live, todo dia eu preciso me converter a Deus, todo dia eu preciso me voltar a Deus, todo dia eu preciso estar atento para não esbanjar, para não desperdiçar o que Deus deu. Que possamos guardar o nosso coração nesse dia, deixar que Ele seja o Senhor da nossa história, porque Ele sempre está de braços abertos nos esperando. Então que possamos pensar para não esbanjar, desperdiçar a herança que Deus nos dá, para não fazer com que a minha atitude mostre que Deus está morto. Ele nunca estará morto, mas às vezes a minha atitude mostra assim que Deus não existe, Deus não se importa, vou fazer o que eu quero. Que possamos guardar esse nosso coração, cair em si. Esse é um tempo de voltar para Deus, esse é um tempo de buscar a Deus, não só para aquele que um dia conheceu a Deus, se afastou, mas para todos nós. A palavra pródigo quer dizer esbanjador, e às vezes nós esbanjamos o que Deus nos dá. Vamos agradecer todos os dias pela vida, vamos agradecer todos os dias que o Senhor cuida de nós, vamos nos voltar a Ele, porque certamente na presença do Pai, debaixo do telhado do Pai, na casa do Pai, na proteção do Pai, nós teremos o melhor, nós teremos toda a provisão que precisamos nessa terra,
mas nós teremos também a cura, a libertação, a restauração, a reconciliação, mas principalmente a salvação através do Filho Jesus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor. Pai, nós também queremos cair em nós, ou seja, queremos que a nossa mente seja aberta, o nosso entendimento seja aberto, para perceber aonde nós precisamos nos consertar, melhorar, confessar nosso pecado. Então perdoa, Senhor, todas as vezes que nós esbanjamos a herança que o Senhor nos deu nessa terra. Todas as vezes que não agradamos a Ti, que pecamos. Todas as vezes que o que o Senhor nos deu foi mais importante que a Sua própria presença. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa se deixamos a nossa fé esfriar. Se deixamos o nosso coração se corromper pela herança. Se deixamos as coisas deste mundo, deste tempo, nesse tempo que estamos vivendo, que são tempos de sinais à sua volta, que deixamos o nosso coração esfriar, nosso coração endurecer e que não nos dedicamos a Ti. Nos perdoa, Senhor, e limpa o nosso coração. Nós queremos nos voltar a Ti, Senhor, e queremos, ó Deus, glorificar o Seu nome e dizer que o Senhor está vivo. O Senhor não é um Pai morto, mas é um Pai vivo, um Pai soberano. Queremos, ó Deus, nos submeter a Ti, ao Teu senhorio. Queremos Te coroar como Senhor da nossa vida, para que a Sua palavra venha, Senhor, sobre nós. Nós não queremos ter medo de voltar a Ti nesse tempo que precisamos nos voltar a Ti. Cremos que o Senhor está de braços abertos para nos receber. Cremos que o Senhor é um Deus amoroso, poderoso. Então, em nome de Jesus, receba-nos, Pai, nos perdoe, nos sare. Também nesse momento, Pai, eu peço por cada vida agora que precisa de um milagre, da Sua intervenção divina. Oh Deus, Pai poderoso, amoroso, Pai eterno. O Senhor é misericordioso, então eu Te peço no nome de Jesus, toque em cada vida agora. Em nome de Jesus, restaure agora essa pessoa. Pai, restitui, abre as portas que essa pessoa precisa. Quebra todo laço, embaraço do inimigo, eu repreendo agora. Todo demônio que impede o entendimento, a compreensão da palavra de Deus, eu ordeno, bata em retirada agora. Que o poder do Altíssimo venha sobre ti, que a unção do Espírito de Deus venha sobre ti, abrindo os teus olhos espirituais, trazendo revelações profundas do teu coração. Não tenha medo de voltar. Então esse espírito de medo, esse espírito de síndrome de pânico, esse espírito de acusação, vai pegando o que é teu e vai batendo em retirada agora. Todo demônio que perturba, todo demônio noturno que vem para perturbar o sono, para atrapalhar essa criança, para atrapalhar essa pessoa, vai saindo agora. Toda obra do inimigo que vem contra essa família, pega o que é teu e sai daí agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo, querido Deus, visite essa pessoa, vem restaurando, libertando. Espírito de engano, pega o que é teu e sai daí agora. Engano espiritual, em nome de Jesus, vai batendo e retirado. Sai cegueira espiritual, sai cegueira religiosa, todo mal, pega o que é teu e sai. Em nome de Jesus, amarrado no maior ou menor, pega o que é teu e sai aí agora. Em nome de Jesus, doença, segue até a raiz. Espírito de enfermidade, sai daí agora. Espírito de morte, depressão, vai caindo por terra. Síndrome de pânico, vai saindo agora. Incertezas, sai agora. Espírito de incredulidade, de dúvida, vai ter retirado.
Que o poder de Deus te alcance, que a unção do Senhor te revigore, que o poder do Senhor te revista agora, que Deus ajuste e blinde a tua armadura da cabeça à planta dos pés, seja coberto com o sangue do Cordeiro, que Deus esconda você e tua família no refúgio dele, todo revide de Satanás, toda seta inflamada, todo estilhaço de guerra cai por terra agora, que o Senhor coloque o escudo broquel sobre ti, você esteja debaixo das asas do Pai Todo-Poderoso, guardado por esse Pai Todo-Poderoso, e que você veja Deus abrindo portas de trabalho para ti, mesmo em meio à crise, pandemia. Que você veja Deus te livrando, curando, restaurando. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos pela nossa nação, pelo Brasil, pelas nações. Que o Senhor cesse essas pragas, Senhor, nos tenha, Senhor, misericórdia, e nos guarde, nos livre, aqueles que estão, Senhor, feridos, Senhor, por esse tempo, que o Senhor perdoe, limpe, sare, guarde e proteja. Aqueles que foram contaminados, o Senhor tenha misericórdia. Aqueles que perderam o seu ente querido, Senhor, só o Senhor para confortar, só o Senhor para guardar. Deus, Tu és um Deus amoroso, então abençoe cada pessoa que está assistindo essa live ou que ainda vai assistir, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, obrigado pela sua presença, seu amor, seu cuidado. Oh, glória a Deus. Amém, meus amados. Obrigado por assistir. Compartilhe com alguém. Compartilhe no seu Face, marque alguém. E saiba que você mora no meu coração, amo você. Talvez você diga, mas você não me conhece. Talvez tenham pessoas aí que eu não conheça, verdade. Mas sabe por que eu te amo? Porque o papai te ama. Se o papai te ama, eu também amo você. Obrigada. Entre lá também, nós temos um canal do nosso ministério, Igreja Hebron Assis. Entre lá, você vai também achar vídeos lá. Esse vídeo também vai para lá. E também no meu Instagram com o meu nome, Cristiane Braga, dessa maneira que está escrito aí. Você também vai encontrar sempre alguma coisa sendo postada para abençoar a sua vida e a sua família. Muito obrigada. Que você fique na graça, na bênção e na paz do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e shalom, shalom.